Tarde, boa noite a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu sou a Maria Clara Jumé, como já me foi apresentada, e eu vou apresentar esse trabalho sob o título de Demografia de uma das Maracanãs menos conhecidas, uma análise da perspectiva de genética de conservação da Maracanã de Colar Primórdios Auricoles. Esse projeto foi realizado no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, com financiamento da FAPESP. Bem, para começar contextualizando um pouco, a Maracanã de Colar é uma espécie monotípica da tribo Arini, que é endêmica da diagonal de vegetações abertas da América do Sul. Então, ela acontece no Cerrado, no Pantanal e no Chaco. Essa espécie tem duas populações disjuntas, e esse mesmo padrão de disjunção também pode ser observado em outras espécies de aves, como, por exemplo, do gênero Sinalaxis, Fetornis, Cercomacra e Paroária. Então, é um padrão de distribuição que acontece em gêneros de famílias bem diferentes. Baseado nessas observações, nós quisemos investigar se essa lacuna na distribuição espelha algum padrão de estruturação genética e de divergências morfológicas, e também, como tem duas populações separadas, como está o status de conservação dessas duas populações. Essa espécie é bem pouco estudada, não tem literatura direito sobre ela, nem de genética, nem de conservação, nem de taxonomia. Então, foi baseado nisso que nós começamos este trabalho. Então, os objetivos são revisar a distribuição geográfica da espécie, analisar divergências, estruturação genética, tamanho efetivo populacional e fluxo gênico entre as populações, e também analisar se as populações estão estáveis ou se tem alguma forma de declínio populacional acontecendo. Para isso, eu coletei as coordenadas dos espécimes da coleção de aves do Museu de Zoologia. Aquelas mais novas, que foram coletadas há menos tempo, já tinham coordenadas. As que são mais antigas, eu utilizei Gazetteers para obter essas coordenadas. Também utilizei dados de bancos de dados de ciência cidadã, como o Wikiaves e o GBIF. E esses dados obtidos de ciência cidadã passaram por uma filtragem para eliminar é, é, dados que pudessem estar dúbios ou então com localidades erradas. E, por fim, eu plotei todos esses pontos obtidos no mapa do QGIS. Para as análises morfométricas, eu medi tanto morfometria quanto a coloração de todos os 39 espécimes de Primórdios auricoles que tinham no Museu de Zoologia. Tirei 5 medidas morfométricas, sendo elas comprimento e largura do bico, comprimento da cauda, comprimento da asa e comprimento do tarso metatarso. E 7 medidas de coloração, que eram cor do oropígio, da cauda, da asa, do peito, da garganta, da face e da nuca. E com essas medidas eu realizei no R, fiz as estatísticas descritivas, testes de normalidade, uma PCA e um teste T. E agora indo para a parte da genética, propriamente dita, eu extraí o DNA, tanto de tecido fresco quanto de DNA histórico, também conhecido como TOPED, dos espécimes da coleção de aves do Museu de Zoologia. No total foram 21 amostras, sendo 8 de TOPED e 13 de tecido fresco, seguindo o protocolo de Harvey et al. 2020. E nós fizemos um sequenciamento com alvo na captura de SNPs e de elemento tuta conservado. No total, nós conseguimos manter 18 amostras depois da filtragem de qualidade. Nós removemos os cromossomos sexuais para eles não interferirem nas análises de agrupamentos genéticos. E no final eu obtive dois conjuntos de dados, um com 90% de completude, com um pouco mais de SNPs, e um outro com 95% de completude, que tinha uma quantidade um pouco menor, porém estava com uma qualidade melhor. Com esses dados, eu rodei as seguintes análises, sendo que a PCA foi mais para visualizar os dados, a PCA discriminante e o SNMF foram rodados para analisar as divergências genéticas, e o FST para ver o quão diferentes as duas populações são geneticamente. E no High Processing Computer Cluster do MSUSP, eu rodei essas outras análises aqui, o MS para estimar a migração entre as populações, todos eles baseados em dados genéticos, e o Starry Plot, o GFOX e o MOME para estimar parâmetros demográficos propriamente ditos.
Partindo agora para os resultados de todos esses métodos. O mapa obtido no final foi esse aqui, na distribuição da espécie. É possível observar com esse mapa que tem uma lacuna de aproximadamente 300 quilômetros entre as duas populações, o que, para Maracanã, seria uma lacuna que seria transponível, ainda mais que na Primólios Maracanã, essa área aqui também é ocupada. A população do sul é bem maior, ela ocupa uma área bem maior do que a população do norte, e com isso aqui a gente conseguiu ter uma estimativa melhor da área que essa espécie ocupa. Agora, para a parte de variação morfológica, com as medidas obtidas, eu consegui perceber que tem uma leve diferença entre todas as medidas para as duas populações, exceto para o comprimento da asa, em que as médias se sobrepunham, e que, em geral, os espécimes da população norte são um pouco maiores do que os espécimes da população sul. E como pode ser visto aqui nessa PCA, que tem um ponto para cada indivíduo, há diferença, há dois agrupamentos morfológicos, porém eles se sobrepõem significativamente, de forma que não há diagnose entre as duas populações. E falando da plumagem, os indivíduos de Primólios auricolis do norte tendem a ter o colar um pouco mais alaranjado do que os indivíduos do sul, porém há evidência de que essa variação de cor, na verdade, se trate de um gradiente e não de uma quebra realmente entre as duas populações. Então, novamente, há diferenças entre as duas populações, porém elas não são diagnósticas. Falando das variações moleculares, a PCA discriminante e o SNMF indicam que tem dois clusters genéticos, dois agrupamentos genéticos, e esses dois agrupamentos refletem a divisão geográfica, como pode ser visto aqui, todos os indivíduos do sul estão agrupados, os indivíduos do norte também. Nessa PCA, curiosamente, enquanto a PC1 agrupa norte e sul separadamente, a PC2 está agrupando entre machos e fêmeas, apesar de nós termos removido os cromossomos sexuais. Nós não temos certeza exatamente do porquê isso aconteceu, ainda pretendemos investigar mais, mas foi um resultado interessante. E o FST de 011 indica que é uma diferença bem pequena entre as populações, na verdade, mas que ela se mantém bem estável na distribuição entre as populações. Então, as populações são um pouco diferentes, porém é bem conservado. Sobre a migração, que foi estimada pelo EMS, é possível ver que tem uma lacuna no fluxo gênico entre as duas populações. Essa lacuna está um pouco mais deslocada para o norte, porque nós temos uma lacuna amostral bem grande. Nós não temos muitos espécimes coletados que são mais próximos da possível área de contato entre as duas populações, o que provavelmente está deslocando essa barreira um pouco mais para o norte do que ela deveria ser, quando você compara com a lacuna real de distribuição geográfica dessa espécie. E agora, falando da demografia, né? Nós rodamos modelos no GFOX e no MOMI2, e esses modelos estimaram que a população ancestral, né, quando essas duas populações ainda eram unidas, costumava ser de 10 milhões de indivíduos. E usando o MOMI, nós conseguimos estimar modelos demográficos para entender um pouco mais da história evolutiva dessa espécie. E os dois modelos concordaram que provavelmente essas duas populações separadas surgiram há aproximadamente 45 mil anos. E também eles concordam que, no caso, o modelo 1A evidencia que houve um evento fundador que na população sul, ou seja, havia uma população ancestral no norte e houve um evento de colonização na área onde atualmente é da população sul, que pode ser observado por esse bottleneck ali no gráfico. E o modelo 3A, que ele é um modelo de vicariança, que diz que houve uma quebra, que a população ancestral ocupava tanto as áreas que atualmente são da população norte quanto a da população sul, e que houve uma quebra que separou essas duas populações há 45 mil anos atrás. Por fim, o Starry Plot nos traz uma ótima notícia. Esse gráfico, só para, não sei quando vocês estão acostumados, mas aqui é o passado e aqui é o presente, então é possível ver que houve um crescimento populacional no passado recente na população sul e que atualmente ambas as populações estão estáveis, sem evidências de declínio do ponto de vista de genética de conservação, o que é uma ótima notícia, considerando o quanto as espécies de pistacídeos costumam ser ameaçadas.
por fim, voltando para a nossa pergunta inicial, se a lacuna entre as populações reflete em estruturação genética e diferenças morfológicas, e qual é o status de conservação dessas populações, nós conseguimos perceber que, apesar de haverem diferenças entre as populações, elas não são diagnósticas, ou seja, elas se sobrepõem, em grande parte, o que torna qualquer decisão taxonômica em cima dessa espécie bem mais difícil. Porém, que a estruturação genética que é encontrada entre as populações faz com que as populações de Primordius auriculis sejam consideradas unidades significativamente, unidades evolutivas significativamente, evolutivamente significantes, ou então linhagens evolutivamente divergentes. E, de um ponto de vista da genética de conservação, conseguimos perceber que ambas as populações atualmente estão estáveis. É isso. Essas são as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação e muito obrigada. Muchas gracias, Melía, muy interesante.